mas vou limitar minhas palestras hoje a apenas alguns tópicos que considero cruciais. E estes incluem a natureza. Desculpe o uso de ilusão e engano nos cenários de OVNIs e abduções. E também a natureza de alguns dos procedimentos físicos que os abduzidos relatam ter experimentado durante esses encontros. Desde 1992, quando o relato pessoal da minha família foi publicado, estive envolvido em 2 investigações bastante longas. E os resultados desse trabalho que publicamos recentemente nos livros O Toque da Abdução dos Alienígenas e a Agenda. Embora tenha sido publicado primeiro, eu já estava trabalhando com Ted Russ e Barbara Blackwick na pesquisa e levou a Mascaredade um tempo bom antes deles trabalharem em Tekken. Também vou me referir ao material de Masquerades. Primeiro, esta manhã. Em seguida, vou analisar brevemente os relatos das 8 mulheres que contribuíram com seus relatos para o material de Tekken. E ao fazer isso, quero apenas apontar novamente várias correlações importantes com algumas das coisas e no material das mulheres que já haviam se transformado no trabalho de Bárbara e eu estamos fazendo com que Ted Rice. Então, ambas as discussões serão breves e usarei a minha meia hora do meu tempo alocado para uma apresentação em vídeo de alguns dos muitos desenhos e fotos e um trecho de vídeo que eu tirei de mulheres envolvidas no projeto que eu não consegui incluir no livro. Essa é uma das coisas que eu realmente gostaria que estivéssemos feito. Incluir algumas dessas ilustrações. Então farei isso hoje, para tentar compensar o que não conseguimos fazer no livro. Em 1991, quando conheci Ted Rice, eu estava naturalmente intrigada por sua memória de uma experiência de abdução em massa, em Cherry-Hopkins, Louisiana. Mas não tinha ideia de que, para olhar para o seu relatório, me levaria a área com as quais eu nunca tinha lidado antes, neste campo. Relatos de anjos e aparições, barganhas feitas com guardiões fantasmagóricos, uma filosofia espiritualista e trabalho psíquico assistido por guias espirituais. Quero dizer, tudo isso fazia parte da experiência extraordinária de Ted, mas não era nada na minha área de especialização. Acredite, mas ao ouvir os relatos de Ted, comecei a ver evidências que eram mais familiares para mim. Graças a Deus. Evidências que eram muito consistentes com avistamento de OVNIs e relatos de abduções que eu já conhecia. E como Ted havia se lembrado de uma abdução envolvendo várias pessoas, eu queria ver primeiro se havia alguma evidência de confirmação que pudéssemos localizar. E à medida que prosseguimos com Bárbara e eu com entrevistas de muitas pessoas do passado, de Ted, bem como suas experiências mais recentes no presente, descobrimos que tais evidências realmente estavam disponíveis e procuramos eventos emergentes e conscientemente lembrados, atestado por várias testemunhas. Na verdade, 4 vizinhos de Ted que descreveram eventos incomuns também se lembraram conscientemente da noite do sequestro em massa que Ted havia se lembrado em 1989. Agora, 2 dessas testemunhas ficaram tão perturbadas com suas memórias desses eventos que o nível de medo era tão alto que elas nem nos deixaram incluir seus relatos no livro. Elas os compartilharam conosco em particular. Então eu gostaria de apontar uma coisa para aqueles de vocês que não estão envolvidos em investigação direta e trabalham com abduzidos, que, ao contrário de todas as alegações dos desencaradores que os abduzidos e testemunhas de OVNIs contam, suas histórias para algum ganho pessoal, é realmente muito difícil para os envolvidos arriscarem
apresentar seus relatos. E eu diria que em 99% daqueles que tornam suas experiências públicas, as responsabilidades resultantes muitas vezes superam os ativos que eles podem ganhar ao fazê-lo. Depois de entrevistar Ted exaustivamente sobre suas memórias conscientes, nós dois sentimos que havia lacunas importantes em vários desses eventos que valiam a pena investigar com regressão hipnótica. E não vou perder tempo aqui hoje para discutir os méritos e os problemas do trabalho de regressão. Mas direi que, na minha experiência, provou ser uma ferramenta de pesquisa muito útil e gerenciável, e que sem ela, acho que seríamos deixados para lidar apenas com informações controladas por alienígenas com as quais os abduzidos são enviados para casa após sua experiência. Agora, é importante notar que na época em que Ted começou seu trabalho com Bárbara e comigo, ele esteve envolvido durante a maior parte de sua vida adulta no trabalho espiritualista. Uma série extraordinária de encontros que teve em Sun Valley e Idaho, com mulheres misteriosas, linda e jovem, que se chamava Maya, apresentou a Ted assuntos metafísicos e também o tornou ciente de suas próprias habilidades psíquicas. Eu lembraria que Maya é o termo hindu para ilusão. A propósito, que Maya também aparece em várias experiências de outras pessoas, muitas vezes sob a forma de alguma estrela pleidiana. No momento do encontro com sua Maya, não tinha pensamento sobre essas linhas, nenhuma informação sobre quais coisas, e certamente a considerou simplesmente a mulher linda e misteriosa que ele experimentou no contador disfarçado de anjos. No entanto, você descobrirá que havia mais mistérios na presença de Maya, Tolerance e Vale, do que outra ideia do tempo que estava envolvido com ela. Ainda ficando cara a cara com suas próprias habilidades por meio de alguns desses encontros e do tempo gasto com Maya, Ted estava muito relutante em perseguir essas ideias ou essa habilidade que ele aparentemente tinha. E vários anos depois, as circunstâncias o impulsionaram para o treinamento psíquico e seu desenvolvimento com a igreja espiritualista. E quando ele se comprometeu a seguir em frente com esse trabalho, Ted foi em frente, a todo vapor. Na verdade, ele foi cofundador da primeira congregação da igreja na Geórgia e começou a fazer leituras psíquicas que ele ainda faz hoje. Ted estava convencido de que a compreensão metafísica que ele havia encontrado era de Deus e que seu trabalho servia aos propósitos mais elevados de Deus, conforme revelado a Deus, a Ted, por seus guias espirituais do outro lado. Mas, intercalado com os eventos paranormais e o trabalho psíquico de Ted, houve alguns encontros surpreendentes com entidades aparentemente não humanas, incluindo em 1989, é claro, o sequestro junto com alguns de seus vizinhos. E naquele ponto, Ted descobriu que talvez uma força diferente estivesse se intrometendo em sua vida por vários anos. E este era uma força que seus guias espirituais nunca se preocuparam em mencionar. E explicou, e que seu treinamento espiritualista não se aprofundou em nenhum dos dois. Então Ted precisava de algumas novas informações. E isso levou ao nosso contato e investigação. E à medida que progredia, ficou claro que a pesquisa sobre todas essas experiências extraordinárias poderia levar vários anos. Mas depois dos primeiros 2 anos, sentimos que as informações que havíamos reunido eram importantes o suficientes para comunicá-los o mais rápido possível. Embora continuando com a pesquisa e estávamos continuando a fazer isso, também neste ponto. Agora, paramos e fizemos a organização desse material, que resultou
Mascarada, que foi publicada em 1994. E temos a intenção de dar continuidade a este relatório com tudo mais que Bárbara e Ted e eu continuamos a descobrir e continuamos a perseguir neste momento. Assim que for viável enviar esse material de volta a vocês, como uma sequência, um acompanhamento, uma investigação em andamento. Um relatório completo de nossos primeiros 2 anos de trabalho pode ser encontrado em Mascarada dos Anjos. Hoje vou me concentrar com apenas 3 aspectos da agenda alienígena, no que se refere ao material com o qual o papai e Bárbara e eu tivemos que lidar. O primeiro assunto é um engano intrínseco no cerne desta agenda. Isto é algo que se tornou mais claro a cada novo relatório que surge. Quer escolhermos chamá-los de memória de tela, controle de mente telepático, controle mental tecnológico, de cenários de realidade virtual, as entidades envolvidas no fenômeno de abdução empregam capacidades ilusórias, magistrais. E não acho que a importância deste fato possa ser enfatizada com força suficiente. Deve afetar todo o nosso pensamento e nossa pesquisa quando se trata dessas experiências intensas. De contexto humano alienígena, por exemplo, houve várias ocasiões em que tais técnicas de mascaramento foram empregadas e eu poderia passar, como eu disse, o resto da manhã apenas lidando com as coisas que eu vou fazer. Referências muito breves. Espero que vocês talvez queiram ler isto no resto do livro. Um caso envolveu o aparecimento do falecido avô de Ted, a bordo de uma nave para a qual ele e sua avó foram levadas quando Ted era um menino. Acho que falei sobre isso alguns anos atrás, quando estava trabalhando no material de Ted, e não identifiquei que esta era a história de Ted. Eu estava me referindo ao cenário que envolvia persuadir sua avó a se envolver em uma atividade sexual com uma entidade não humana, e quando ela se recusou a fazê-lo, dizendo que ela só tinha feito amor com o marido e que ele estava morto, os alienígenas produziram o marido morto. Em outro caso, Ted assistiu a um cenário que certamente não estava ocorrendo em termos de realidade normal. Eu o chamo de cenário de realidade virtual. Isso começou logo depois que ele ouviu um som muito baixo, como de hélices de helicóptero. E neste evento contínuo após o barulho de hélice de helicóptero, Ted observou enquanto uma entidade de aparência humana, vestido com roupas militares, aparecia no teto e entrava na sala, segurando uma criança pequena, que era muito, muito semelhante à aparição de Ted na mesma idade. E Ted foi informado de que eles iriam devolver o que havia sido tirado dele. E em um relato que se seguiu a isso novamente está no livro. E eu não vou perder tempo recitando tudo lá para vocês. Mas o evento de realidade virtual, certamente, não havia nenhum paraquedista humano aparecendo no teto carregando uma criança pequena em termos de realidade. Mas a ilusão era tão real quanto você e eu aqui hoje. Mas talvez o mais esclarecedor desses eventos que fomos capazes de investigar envolve Ted e outra mulher. Uma mulher que testemunhou uma terceira pessoa. Outra mulher passando por seu próprio episódio de realidade virtual. Novamente. Marcado no início pelo som de uma hélice de helicóptero. Agora, alguns de vocês podem ser rápidos, como dizem no julgamento de OJ, para se apresentar e obter um julgamento sobre isso e concluir que esses eventos foram gerados por alguma operação secreta de controle mental governamental ou militar terrestre. Afinal, temos lâminas de helicóptero por aí
Mas deve-se notar que apenas a pessoa visada nesses eventos ouviu os helicópteros, enquanto os outros na mesma casa ou dizem que não. E eu acho que nossos helicópteros terrestres sejam tão seletivos no ruído que geram. Eu acredito agora que eles relataram e confirmaram detalhes em todos esses relatórios, são fortes evidências contra aceitar relatos de encontros alienígenas conscientemente lembrados pelo valor de face por causa das capacidades de ilusão, por causa das telas e por causa da tecnologia de realidade virtual que testemunhamos sendo manifestada por essas entidades. Acredito que se construirmos nossas teorias sobre essas informações, as informações conscientemente relatadas, apenas estamos construindo sobre areia, sobre ilusões que os alienígenas criaram para nós, e acho que para nos confundir e enganar. Agora, isso não quer dizer, no entanto, que todos os encontros alienígenas são eventos de realidade virtual, porque também há muitas evidências, muitas fortes evidências, como a natureza física de muitos desses encontros. Então, para ser perfeitamente objetivo, a definição de abdução teria que incluir qualquer evento no nosso cenário que é gerado externamente para a pessoa avisada, seja um encontro físico, um cenário de realidade virtual, nosso contato telepático. Agora, uma segunda descoberta importante da investigação de TED, e isso foi importante, pelo menos para mim, foi a possibilidade de corpos humanos clonados, produzidos por esses abdutores. E essa é a segunda coisa sobre a qual gostaria de falar brevemente hoje. Em meados da década de 1970, uma memória de um evento de infância veio à tona, e a mente de Ted, durante a noite, enquanto ele dormia. Em um estado alterado de consciência, ele saiu da cama e foi para sua máquina de escrever no meio da noite, e escreveu essa memória como uma história em 1991 e 92, quando Ted e Bárbara começaram uma série de regressões. Apareceu nesses eventos esse cenário que Ted havia lembrado, como uma história, mas uma versão muito diferente daquela história. Surgiu uma versão na qual ele passou pelo que só pode ser chamado de experiência horrível, na qual seu corpo original ele percebeu como sendo morto e levado embora. E sua essência, por falta de uma palavra melhor, poderíamos chamá-la de energia, de alma ou qualquer termo que se queira usar, foi contida temporariamente em uma caixa preta, colocada em um balcão e transferida logo depois para um local clonado do corpo do jovem Ted. Essa era a sua percepção de que ocorreu com ele. Esta é a primeira vez que ouvi falar dessas coisas realmente em detalhes. Agora, quando fizemos nossa investigação externa, entrevistando pessoas que faziam parte da família e amigos de Ted na época, muitas dessas coisas ocorreram. Várias peças que corroboravam isso, itens saíram, todos os quais eu tentei para evitar apresentar completamente no livro, mas apenas brevemente. Um dos mais reveladores para mim, pelo menos, foi entrevistar a mãe de Ted. E na época em que Ted se lembra de ser transferido para um corpo diferente, sua mãe se lembrou do sofrimento que ele passou 4 semanas depois, sentindo que seu corpo estava em chamas, tendo que mergulhar repetidamente em água gelada, tentando lhe trazer algum conforto, e notando que as doenças infantis que Ted tinha antes da clonagem voltaram depois. Desculpe-me. O terceiro ponto que quero correlacionar com informações
de investigações subsequentes nos relatos e preocupações tomadas, o possível envolvimento de humanos aparentemente militares com certos abduzidos. Agora, se nada mais esse envolvimento de alguma agência autoritária dentro de nosso governo deve nos dizer que nossos poderes de tomada de decisão, que são a estrutura que praticamente controla como lidamos com esse fenômeno, bem como tudo mais que acontece em nossa sociedade. Leva esse fenômeno muito a sério. Eu imagino que a maioria de vocês aqui já aprendeu sobre as muitas evidências concretas que revelam o conhecimento do governo sobre um envolvimento com a questão dos OVNIs. Apresentações clássicas, como aquelas com a intenção clara e acima do segredo, podem apontar na direção de colocar as mãos na papelada gerada pelo governo, que deixa bem claro que eles têm envolvimento e que nunca estiveram dispostos a discutir